agora através da palavra, nessa série aí, Exercendo a Fé. Glória a Deus. E quero já convidar, então, nossa pregadora da noite, Diaconisa Soraya. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Está pescando aqui. Vamos orar pela vida da Soraya? Estenda as suas mãos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida, ó Pai, da Soraya diante do Senhor. Ó Deus, que ela venha derramar aqui, Pai, falar, ó Pai, direcionada pelo Teu Espírito, ó Deus. Que ela venha estar aqui, Pai, como canal de bênçãos do Senhor mais uma vez nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos a vida da Soraya, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Igreja de Cristo, a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor esteja reinando em cada coração, amém? E sem muita demora, mas também sem correr o risco de uma das vezes que eu preguei aqui, eu nem gosto de trazer papel, porque eu fico muito fixada no papel. Teve um dia que eu fui pregar aqui, esqueci de ler a Bíblia, aí ficou estranho. Mas vamos para a Bíblia primeiro, né? É a palavra de Deus. A pastora Valéria me chamou semana passada para trazer a palavra hoje, e a gente vai ler aqui em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14 até o 20, por enquanto. Amém? Antes de começar a ler, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como tem sido a sua fé? Eu queria que vocês refletissem, começassem a pensar sobre essa pergunta: como tem sido a sua fé? Aqui em Mateus 17, 14, fala assim: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tens misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e eles não puderam curá-los. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Aí, a resposta de Jesus para os discípulos. E Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como, fala assim, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí vamos ler o 21 também. Fala assim: mas essa caça de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém? Essa palavra como, teve um dia que eu estava fuçando lá na internet, lá, e eu ouvi umas coisas muito interessantes, nunca esqueci. Já tem um tempinho. Que a nossa fé, Jesus falou assim, tem alguma Bíblia aqui que fala assim que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda? Tamanho? Ou todas têm escrito como? Todas está como? Ainda bem. Por quê? Tem alguém? Porque nós vamos hoje fazer uma comparação.
como é um grão de mostarda. Por que Jesus falou que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda? E não exatamente do tamanho de um grão de mostarda. Porque aqui, uma vez no culto da Vitória, a pastora Fernanda até deu um vidrinho assim, com uma sementinha, que era o grão de mostarda. É muito petitinha. Né? Até meio assim, se a gente colocar na palma da mão, qualquer ventinho leva, que é muito pequenininha. Mas aqui fala como um grão de mostarda. Então nós vamos ver como que é um grão de mostarda. Essa palavra como, no grego, ela é traduzida assim, à medida que é o mesmo que. E a primeira coisa que nós vamos ver, que o grão de mostarda, apesar de ser tão pequenininho, ele é resistente. Ele é muito resistente. Não é qualquer coisa que vai quebrar ele, ele é durinho, né? Ele é resistente. E a nossa fé, primeira coisa, como um grão de mostarda, tem que ser resistente como um grão de mostarda. E aí a gente vai ver, que eu até anotei aqui umas coisinhas que falam sobre a fé lá dos apóstolos, né? A gente está terminando agora o seminário para a glória do Senhor, e a gente vê que os primeiros lá atrás foram muito perseguidos, né? Foi até quando Constantino ele resolveu unificar a igreja e o Estado, e parou a perseguição um pouco, mas eram muito perseguidos. Tanto que a igreja primitiva se reunia muito em buracos, no cemitério. Por quê? Por causa da perseguição. E é interessante que a perseguição, ela não parou o crescimento. Ela não parou o crescimento da igreja, o crescimento da fé, tanto que chegou até nós hoje. Porque Jesus falou assim que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja. E a fé, a nossa fé, a primeira coisa, tem que ser resistente. Como aquela fé daqueles primeiros lá, que não se quebrou facilmente. Porque nossa fé é o seguinte, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Às vezes a gente fica esperando ver para poder confiar. Mas lá no Salmo 125, do 1 ao 3, fala assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos confiar no Senhor. E muitas das vezes Deus nos chama a confiar no momento que nós não estamos dispostos a confiar. Que a luta está tão travada, tanta situação que vem para nos afligir, tanta situação que vem para nos confrontar, tanta situação que vem para nos paralisar, é o medo, né? Às vezes uma angústia, uma dificuldade, não sei, mas a nossa fé ela não tem que ser movida pelas circunstâncias. Ela tem que ser resistente como um grão de mostarda. E resistente, ela vai resistir a tudo. Muitas das vezes nós somos desafiados a crer contra o que nós estamos vendo. Né? Às vezes um diagnóstico, uma dificuldade, uma luta dentro de casa, você ora por alguém da sua casa, a pessoa não se converte. Você pede pela libertação de alguém, a pessoa não é liberta. Parece que quanto mais você ora, mais endemoniada a pessoa fica. Né? Quanto mais você ora, mais você vê a pessoa envolvida com as coisas do mundo. Quanto mais você ora, mais parece que para longe de Jesus a pessoa vai andando. Mas eu quero dizer para você, não tem um lugar tão longe que a pessoa não possa ir, que Deus não possa alcançá-la. Esses dias eu estava meditando sobre isso. Lá no Salmo 139 fala que Deus nos conhece quando nós estamos no alto, mas quando nós estamos lá embaixo também. Deus está em todos os lugares. E muitas das vezes quando nós estamos buscando pela salvação de alguém, buscando, e eu nem anotei isso, mas eu falei com Deus ali atrás, quem vai conduzir aqui é Ele. Porque às vezes nós estamos buscando pela libertação, buscando pela salvação de alguém, buscando pela cura, e parece que não tem jeito. Quanto mais a gente busca, mais as coisas pioram. É nesse momento que a nossa fé ela tem que ser resistente. Ela não pode morrer. Ela não pode se abalar. A gente não pode olhar para a circunstância, a gente tem que olhar para aquele que prometeu. Porque o Hernandes Dias Lopes, eu estava vendo uma pregação dele, e ele fala assim, promessa de Deus já é algo acontecido na nossa vida. O que Jesus falou, ele vai cumprir. Se Jesus te prometeu algo, você pode ter certeza. Vai acontecer, já é fato na nossa vida. Porque Jesus, ele não mente, a palavra dele não volta vazia. E nós temos que ter esse tipo de fé, de saber que apesar de todas as circunstâncias contrárias que muitas vezes vêm sobre nós, contra aquilo que nós estamos crendo, nós temos que continuar crendo, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Esse é o tipo de fé. Ela pode ser assim, do tamanho do grão de mostarda? Não, ela tem que ser como o grão de mostarda.
resistente. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir luta, dificuldade. Porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele falou para a gente ter bom ânimo. Jesus não prometeu que quando a gente se convertesse, as coisas todas iam entrar no lugar e nunca mais a gente ia passar por tristeza, tribulação, luta, dificuldade. Ele prometeu que no mundo a gente ia ter aflição, porque nós não somos daqui. Eu fico, toda vez que eu penso nessa passagem, eu nunca saí do Brasil. Sempre morei aqui, sempre morei em Minas, sempre morei em BH e agora em Sabará. Mas eu fico pensando, quando eu leio essa passagem assim, por exemplo, nós temos uma cultura totalmente diferente dos orientais. Aí, de vez em quando eu leio essa passagem, eu fico pensando se eu morasse lá no Japão, quanta dificuldade eu ia ter. Por quê? Os orientais, a gente sabe que eles não são muito chegados em abraço, não são muito chegados no chamego, né? E eu gosto de abraçar. Como que eu ia sofrer, né? Eu ia querer abraçar todo mundo e eles iam passar de reto por mim, eu ia sofrer um pouquinho. Fora a comida, né? Que eu não gosto de comida japonesa, eles gostam daquele peixe cru, eu gosto de arroz, feijão. Então ia ser um sofrimento para nós, para mim, pessoalmente. Porque eu ia estar numa pátria diferente. Muitas vezes nós sofremos aqui porque nós estamos numa pátria diferente. Nós não somos daqui, nós estamos aqui como peregrinos e a nossa fé ela vai ser testada o tempo todo. A nossa fé ela vai ser provada para ela ser aprovada. Muitas das vezes nós somos chamados a confiar, a crer, para que a nossa fé ela venha a ser aprovada, para que ela venha a ser mais pura do que o ouro, né? E aí ela venha a ser aprovada pelo fogo mesmo. É no fogo que a nossa fé é aprovada. Mas ela tem que ser resistente, sabe? Resistir a tudo. Para quando acabar aquela luta ali, a gente saber que vai vir outra, mas a gente saber, passei mais uma. Glória a Deus que eu passei mais uma. E o melhor de tudo é que o Espírito Santo ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Então a gente tem que saber que no meio da luta, Jesus está conosco. Essa é a primeira característica do grão de mostarda. Que apesar do tamanhozinho dele, ele é resistente. Ele não se quebra com facilidade. Ele vai romper. Né? Tem gente que fala que quem vê tamanho não vê documento. Né? E é verdade, né, Nelina? Quem vê tamanho não vê documento. A segunda característica do grão de mostarda é que ele cresce rápido e forte. Eu nunca mexi com plantação. Mas o pastor Vanderlei, eu estava me falando que esse grão de mostarda que Jesus mencionou aqui não é essa mostarda que a gente compra no sacolão. E era uma árvore que plantava e ela crescia. E até os passarinhos vinham e faziam ninho nela. Então não é essa, né, Kátia? Essa mostarda que a gente gosta de comer com angu na casa da gente. Ela cresce rápido e cresce forte. Muitas das vezes, quando nós aceitamos Jesus, nós só temos a fé. Quando nós nos convertemos, nós ainda não temos muitas experiências com Deus, nós ainda não temos muita experiência para contar, nós não temos muitos milagres ainda que nós recebemos, enfim, nós temos somente a fé. E isso já basta, é o suficiente. Porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então, nós só temos a fé. E Deus contempla a fé do nosso coração. E por isso nós vamos crescendo na presença de Deus. Claro que é Ele que cresce e nós temos que diminuir. Nós vamos crescendo em quê? Em intimidade com o Senhor. Nós vamos crescendo em quê? Em busca ao Senhor. Em conhecimento do Senhor. Porque um cristão que ele tem juízo, ele busca o conhecimento. Eu lembro que quando eu converti há 26 anos atrás, tinha escola bíblica, mas não tinha muito assim seminário, essas coisas não. Tinha escola bíblica e eu ia na escola bíblica para poder aprender. Eu tinha aquela sede, todo dia eu entrava para o meu quarto, lia muito a Bíblia, lia. Deus me falava muito através. Aí eu ficava muitas vezes confusa, principalmente quando eu li o Apocalipse ali. Por isso que eu lia mais o Apocalipse, para ficar mais assim, gente, eu tenho que entender esse trem. Então, nós temos somente a fé. Mas é uma fé tão genuína que a gente não duvida de nada que Deus prometeu para a gente. A gente não duvida de nada que está escrito na palavra. A gente não duvida daquilo que Deus é. Aí a gente converteu e a gente só tem a fé. E à medida que o Espírito Santo, ele vem fazer morada em nós,
E à medida que nós buscamos o Espírito Santo de Deus, e à medida da busca, Deus vai nos respondendo e nós vamos crescendo. Fortes, vigorosos, valentes. A gente acha, assim, que a gente é um leão, né? Mas muitas das vezes vem os embates da vida. Aí começa a acontecer algumas coisas, decepções, começa a acontecer tristeza, começa a acontecer muita luta. E muitas das vezes é como aquela parábola lá do semeador, que é a parábola que eu mais amo de Jesus. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Ali, aquela semente que é jogada ali, muitas das vezes ela cai no meio dos pedregais, que começa a sufocar a nossa fé. Os pedregais, eles simbolizam os cuidados, né? Às vezes, nós começamos a cuidar de outras coisas, esquecemos de regar a nossa fé. E a nossa fé, ela vai esmurecendo. Porque tudo aquilo que a gente não cuida, a gente morre. Nós temos que cuidar da nossa fé. Nós temos que pedir a Deus, como essa passagem também, sobre o grão de mostarda, está lá em Lucas 17:5, e os discípulos falaram com Jesus assim: acrescenta-nos a fé. Nós temos que pedir isso a Jesus. Acrescenta-nos a fé. Dai-nos essa fé que cresce, que não volta atrás. Essa fé que vai para frente, que olha para o Senhor, que não olha para as circunstâncias. Me ajuda a crescer na fé, Senhor. Me ajuda a ter uma fé que contamina, que contagia outras pessoas. Que, em vez de ficar só comigo, ao invés de eu passar para as outras pessoas lutas, murmurações, dificuldades, quando a pessoa vier com seus problemas para mim, ela vem sair perto de mim cheia de fé, cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. É esse tipo de fé que nós devemos pedir a Deus, uma fé que cresce rápido, e ela cresce forte, e ela é inabalável, como o grão de mostarda. Como o grão de mostarda. Porque tem gente que às vezes vai falar dos problemas dele com a gente, saia pior do que já veio. Saia mais debilitado na fé, saia mais entristecido. Por quê? Porque aquilo que está cheio no nosso coração é que vai falar a nossa boca. Muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente dos seus problemas, em vez da gente falar, não, o Senhor, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode libertar seu marido, Ele pode libertar seu filho, Ele pode entrar na sua casa e fazer a diferença, Ele tem poder para isso. A gente fala, minha filha, desanima mesmo. A gente fala. Por quê? Porque nós, muitas vezes, olhamos o que vemos, e a fé não é o que vê. A fé é o que se espera. Eu estou falando aqui com vocês, tem uma amiga minha, que ela vem passando luta com o marido dela há muito tempo, há muitos anos. E quando eu conheci ela, ganhei ela para Jesus, ganhei o marido dela para Jesus, e ele depois se desviou de novo, mas para a glória do Senhor, na época os dois converteram, batizaram, e eu falava com ela, fulana, Deus pode transformar seu marido, ele vai se converter, ele vai sair dessa vida, e realmente, para a glória do Senhor, ele saiu, né? Mesmo que ele tenha voltado, mas ele saiu. E ela saiu, piorou, porque a Bíblia fala que se o demônio voltar a encontrar a casa vazia, ele volta com 7 pior do que ele piorou muito o estado dele. Outro dia ela foi falar comigo sobre divórcio, eu falei, divorcia mesmo, não tem jeito mais não. Eu falei, não tem jeito mais não. Aí depois, que bom, eu pedi ela o telefone da advogada, porque eu estava precisando. Aí depois, eu falei, o Espírito Santo comigo, isso é papel? Aí eu falei assim, gente, é mesmo. Se fosse em outra época, eu tinha falado com ela assim, não, fulana, continua orando. Mas é que eu vejo ela sofrendo tanto, e há tanto tempo, que eu falei, não tem jeito mais não, minha filha. Isso aí é só Deus mesmo. Mas este não é o tipo de fé que eu devo ter. O tipo de fé que eu devo ter é o tipo de fé que fala assim, fulana, continua lutando, continua orando, continua buscando. Porque Deus vai fazer. Deus tem poder. Se Deus tem promessa, a promessa já é cumprida. Que as coisas antes de chegar a nós acontecem no mundo espiritual primeiro. Mas muitas vezes nós saímos do sobrenatural e começamos a agir no natural. E começamos a ver com os olhos da carne, não com os olhos da fé. É onde que a nossa fé ela retrocede. Porque se a gente olha para a circunstância, muitas das vezes muito contrária àquilo que Deus nos prometeu, a tendência é cair mesmo. A tendência é enfraquecer. Mas quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aí nós vamos adiante, a nossa fé vai crescendo. E nós começamos a ver aquilo que é impossível aos nossos olhos. Aquilo que, para mim, não tem mais jeito.
Quantas das vezes, né, nessa minha caminhada cristã, eu já vi pessoas assim sendo curadas de doenças assim terríveis, dando testemunho, né? A própria vida da gente é um exemplo, um testemunho de fé. Que a gente vai e muitas das vezes quando eu falo assim, aqui eu não dou mais conta, é onde que Deus vem e renova a minha fé. E eu continuo de pé, porque Deus nos sustenta, Deus me capacita, é Deus quem me ajuda, é Ele que segura a minha mão direita e diz, como a pastora Valéria ministrou aqui, não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. É esse tipo de fé. É a fé que nós recebemos para a salvação, sim, como diz lá em Efésios, que não vem de vós, é dom de Deus, mediante, nós recebemos pela graça, mediante a fé. Porque essa fé foi Deus mesmo quem nos deu. É dom. Só que nós temos que cuidar. Porque se nós recebemos algo e não cuidamos, aquilo acaba morrendo, uma plantinha, né? Se nós recebemos ali, não cuidamos, não regamos, não colocamos no lugar que ela gosta, ou sol, ou sombra, tem planta que gosta de sol, tem planta que gosta de sombra, ela vai morrer, porque não está sendo cuidado. Cuide da sua fé. Muitas das vezes nós temos cuidado de tantas coisas e não temos cuidado da nossa fé. Não temos regado, não temos buscado, não temos tirado um tempo de oração com Deus dentro da nossa casa, não temos buscado na palavra, não temos cantado hinos de louvores a Deus dentro da nossa casa, não temos buscado intimidade com o Senhor e queremos ser forte na fé. Como que você vai ser forte? Como que nós vamos ser fortes? Aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai crescer na sua vida. É aquilo que vai predominar. Se nós nos inclinarmos para a carne, é a carne que vai predominar. E aí nós não podemos agradar a Deus. Porque os que se inclinam para a carne não podem agradar a Deus. Mas aquele que se inclina para as coisas do Espírito é vida, a inclinação do Espírito é vida e paz. Como diz lá em Romanos. Então, essa é a segunda característica. Que o grão de mostarda, por isso que Jesus falou que nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Primeiro ele é resistente e depois ele cresce rápido e cresce forte. Não é como aquela planta que cresce rapidinho, qualquer ventinho derruba, não. Qualquer coisinha derruba ela, não. Ela cresce com raiz. Com raiz. Ela tem raiz. Pode vir o vento que for, mas não derruba. Porque tem raiz e a raiz é o Senhor. Não derruba, não cai. Não desiste, não volta atrás, não desanima. Olha para frente, porque Jesus falou assim, Jesus não. O escritor dos Hebreus falou assim, que aqueles que retrocedem, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos do que retrocedemos, mas daqueles que prosseguimos para a salvação da nossa alma. Nós somos daqueles que seguimos em frente, daqueles que olhamos para o céu, daqueles que olhamos para o autor, daqueles que seguram nas mãos de Jesus, daqueles que contemplam pelos olhos da fé aquilo que ele nos prometeu. É desses que nós somos, é para isso que Jesus nos chamou. Para termos fé. E a terceira, e eu acho a mais bonita das características do grão de mostarda, que ela não é híbrida, ou seja, ela não se mistura. Eu estava vendo sobre isso. Hoje em dia, né, com a tecnologia, as pessoas conseguem misturar até raça de cachorro, né? Mistura um cachorro, mistura sei lá como é que se faz lá, sai um cachorro diferente. Mistura planta, mistura uma semente de uma planta, mistura da outra, sai uma plantinha lá totalmente diferente. Mas o grão de mostarda não. Ele não se mistura. Ele é o que é e pronto. E essa característica dele me fez lembrar a fé, sabe de quem? Do profeta Daniel. Porque o profeta Daniel, ele estava na corte da Babilônia, ele estava na Babilônia, lá com o rei Nabucodonosor, né? Mas a Babilônia não estava em Daniel. Ele estava ali como alguém representante do povo dele naquela época. E aquele rei ali, ele mandou buscar os melhores, né, os nobres da terra, para poder estar no palácio com ele, quando Jerusalém foi levada cativa lá. Daniel estava lá no meio, ele e os 3 amigos dele. Foi oferecido manjares para Daniel. Daniel não aceitou os manjares. Foi oferecido
muitas coisas, e isso também me faz lembrar de José ali no Egito, né? Que até a mulher de Egito, do Potifar lá, se ofereceu lá para ele, tirou toda a roupa lá, não sei, né? Na novela que viu, né? Que ele tirou a roupa lá e correu atrás dele. Ele não aceitou porque ele tinha uma fé. Você está rindo, né? Então, a Potifona se ofereceu. Então, essas pessoas, elas estavam num lugar totalmente impróprio para elas, né? Um ambiente impropício, um lugar onde que não tinha possibilidade de ter fé, porque era um ambiente ali totalmente contrário àquilo que eles criam, era muita idolatria, muita coisa errada, mas eles permaneceram fiéis ao Senhor. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual ambiente que você tem estado? No seu trabalho, com a sua vizinhança, com os seus amigos, com as pessoas que te rodeiam. Muitas das vezes, o diabo, ele vai oferecer pratos para nós que parecem maravilhosos, parecem deliciosos, mas a nossa fé ela não pode se misturar com aquilo. A nossa fé, ela não pode ser aquele tipo de fé que assim, ó, eu creio em Deus, mas antes de sair de casa eu vou dar uma lidinha aqui no meu horóscopo aqui para ver como é que está aqui o negócio aqui. A nossa fé, eu sei que ninguém aqui é doido, né, de fazer isso, mas tem que ser falado, porque é uma coisa assim. Hoje em dia tem muito. E o diabo tem usado tanta sutileza para tragar mesmo os cristãos, sabe? Coisas que o tal do nada a ver. Como que tem pegado tanta gente e feito tanta gente de sair da fé, sair da caminhada da fé, daquilo que Deus tem para nós. Porque Deus quer uma fé pura, genuína, sólida, forte, que não se mistura, que não se contamina com os manjares do mundo, com os manjares de Satanás. Às vezes vocês mocinhas aí, ó, eu falo muito isso com a minha menina mais nova, a Tamires, que ela é uma mocinha, e ela está na escola, e às vezes ali na escola é muita coisa, né? A gente vê os pais, às vezes as meninas que até vêm na igreja, mas tem um funk lá na escola, está lá rebolando junto com as meninas lá, dançando. Isso é fé contaminada. Às vezes meninos até vêm para a igreja, mas vai lá dançar quadrilha. Isso é, gente, é fé contaminada. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos, ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos, e isso é muito sério. Você sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E se nós não ensinarmos essa geração de agora que nós temos que ser exclusivos de Deus, que geração que vai ter lá no futuro de pregar o evangelho, nós temos que ser exclusivos de Deus. Exclusivos. Sabe? Muitas das vezes, o que eu tenho visto é muita gente falando assim, Soraya, isso não tem nada a ver. Lá em casa também eu escuto isso. Ô mãe, não tem nada a ver não, senhor, deixa eu... Lá o que tem, né, Tamires? Ô mãe, as meninas não vai ter quadrilha na nossa sala não, mas elas vão dançar uma música lá. Eu falei, não vai dançar não. Você dança para o Senhor, você foi chamada para ministrar para o Senhor, você é uma filha do Senhor, você tem promessa. Deus, muitas pessoas aqui que vieram aqui de fora, já falou várias coisas a seu respeito, ela tem promessa. Você vai contaminar a sua fé? Nós não podemos deixar isso acontecer. Porque nós temos um legado a deixar para os nossos filhos. Não adianta a gente ser salva e a nossa geração daqui para frente não ser, porque o mundo está cada dia pior. E vai oferecer coisas cada dia pior. A internet está aí para isso, para contaminar mesmo. Eu nada a ver mesmo, não tem nada a ver, mas tem a ver, porque nós somos exclusivos. A Bíblia fala que nós somos raça eleita, sacerdócio santo, nação real, a fim de sermos chamados pátria. Como é que é lá em 2 Pedro? Eu não lembro bem o versículo. Sacerdócio santo do Senhor. Quando Deus chama um povo para servir a Ele, Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Deus não divide a glória dele com ninguém. E nós temos que pedir a Deus para a gente ser assim também. Não só nós, mas os nossos filhos serem assim também. Eu fico observando a vida do sacerdote Elias, que tinha lá o Ofni e o Finéias. Ele era um sacerdote, né? Elias mesmo. Eli, isso. Ele era um sacerdote e ele estava ali cumprindo os rituais do Senhor. Samuel foi morar com ele, mas ele falhou miseravelmente na criação dos filhos dele, Ofni e Finéias. Eles iam lá, preparavam lá a comida para
né, as carnes para ser oferecida a Deus, o sacrifício, mas eles enfiavam o garfo na melhor parte e comia primeiro, naquilo que era de Deus. E o que aconteceu? Os dois foram mortos. E depois o próprio Eli também caiu para trás e morreu, quebrou o pescoço porque ele era gordo, grande, quebrou o pescoço e morreu. Isso por quê? Não adianta nós sermos uma bênção aqui dentro da igreja, uma bênção e falharmos dentro da nossa casa, em passar aquilo que Deus tem nos dado para os nossos filhos, sabe? Deus, quando nos deu filho, Ele nos deu a responsabilidade de passar a fé adiante. Tanto que lá no Antigo Testamento, Deus fala, vai falando, andando pelo caminho falando, vai ensinando, vai ensinando. Não deixa isso morrer dentro da sua casa. A nossa fé ela tem que ser pura, incontaminada. Para quê? Para nós recebermos aquela coroa imarcessível, que não murcha de glória. Nós temos que ter uma fé que vai agradar a Deus. E se essa fé tem falhado no seu coração, peça a Deus nessa noite, porque os discípulos pediram. Jesus, acrescenta-nos a fé. Se você não tem tido esse tipo de fé, se eu não tenho tido esse tipo de fé, não é vergonha pedir para Deus. É Ele que vai nos dar. É Ele que vai alimentar essa fé em nós. Para nós sermos só dEle. Só para Ele. Uma fé que não se mistura, que não se contamina com os manjares do mundo. Que não acha que isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Mas uma fé santa, pura. Que vai agradar ao Senhor, que é exclusiva dEle, que é só para Ele, que é só Ele que é digno de toda honra e de toda glória. E Deus não divide a glória dEle com ninguém. Nós temos que pensar muito sobre isso. O que é que nós temos deixado para os nossos filhos? Qual o exemplo que nós temos dado? O que é que nós temos, como que tem sido a nossa fé diante do Senhor? Como que Deus tem visto a nossa fé? Será que a nossa fé tem sido uma fé realmente resistente, que cresce e não volta para trás, e ela cresce forte, e ela também não se mistura? Ou ela tem sido uma fé? Quero dizer para você, fé também é um fruto do Espírito, um dos gomos lá da mexerica. E o fruto, nós temos que buscar. Porque o fruto, o Espírito Santo, ele produz em nós. E se você não tem fé nessa noite, e se a sua fé está quase murchando, quase acabando, peça a Deus nessa noite. O Espírito Santo, ele vai produzir isso em você. E você vai ficar cheio de fé, apesar de tudo que você tem passado dentro da sua casa, com a sua família, com o seu trabalho, com os seus filhos, com o seu marido, com os seus vizinhos. Tem alguém te perturbando, tem uma enfermidade. A sua fé vai passar por tudo isso. A sua fé vai te ajudar a passar por tudo isso, porque Deus, Ele é contigo. Ele é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós esperamos, a quem nós servimos, a quem nós aguardamos, a quem nós amamos, aquele que nos fortalece na nossa fé, quando nós estamos fracos, quando nós estamos quase desanimando. Ele envia o Espírito Santo dele e nos renova na nossa fé. E nos renova na nossa fé. E nós nos tornamos capazes de suportar as dores da vida, as tribulações que a vida nos apresenta. Então, toda vez que você lê essa passagem, Jesus disse, porque a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Do mesmo jeito. Eu acho que Jesus gostava muito dessa árvore, que também tem a parábola do grão de mostarda, né? E Jesus usava as coisas simples para poder ilustrar para as pessoas que estavam ali ouvindo, e você vê que ele chamou os discípulos no particular e falou isso com eles. Isso me ensina também que fé é para discípulo. E discípulo é seguidor, aquele que anda como Jesus andou. O discipulado, ele é muito interessante, que você se torna como seu mestre. Tudo que o seu mestre faz, você faz também. Discipulado, ele é interessante que ele, por exemplo, se eu tenho Jesus como meu mestre, eu não vou andar como o outro, eu vou andar como Jesus andou. Falar como Jesus falou. Amar como Jesus amou. Pregar como Jesus pregou, viver como Jesus viveu. Jesus falou isso para os discípulos, porque essa fé é para discípulo. Não é para a multidão. Você sabe por quê? E está acabando meu tempo, né? Porque muitas vezes aquela multidão, aquela mesma multidão ali, que falou Hosana, Hosana, e
quando Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho, foi a mesma multidão que falou assim, crucificam, crucificam. Jesus não quer uma fé só de momento. Jesus não quer uma fé interesseira. Uma fé que só quer, vem a nós, né? Só quer ganhar, só quer receber. Ó, Senhor, eu vou te servir se você fizer assim, eu vou andar assim. Não. Jesus quer uma fé inabalável. Por isso que ele chamou esses discípulos no cantinho e falou com ele, olha, por causa da vossa pequena fé. Porque se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para o seu problema hoje, passa daqui para ali. Ele vai passar. Você vai dizer para a sua dificuldade hoje, passa. Você vai dizer para essa tristeza hoje, passa. Você vai dizer para essa tribulação hoje, passa. Às vezes a luta vai continuar lá, mas a alegria é que vai encher seu coração. A paz que vai encher seu coração. Sabe? Vai ajudar você a passar. Às vezes a circunstância, muitas das vezes, ela não vai mudar. Quem vai mudar é dentro de você. A maneira como você enxerga. A maneira como você tem visto as coisas. E essa é a fé que Jesus tem para mim e Ele tem para você também. Amém? E vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar, pastora Valéria. Vamos orar. Eu quero que nessa oração você me ajuda assim, ó. Você fala assim, Senhor, no seu particular com Deus aí. A minha fé talvez até hoje não tenha sido como um grão de mostarda. Talvez a sua fé até hoje tenha sido uma fé movida pelas circunstâncias. E isso não é fé. Porque fé é o que não vemos. A fé apenas crê, ela espera. Então, a sua fé até hoje pode ser sim ou não. Talvez você já pratique essa fé aí, né? Mas a sua fé, Jesus, se você não tem tido fé, faça igual os discípulos, acrescenta-nos a fé. Senhor, me dá mais fé. Aumenta a minha fé. Renova a minha fé, como eu tinha lá quando eu converti, aquela fé que nada podia, sabe? As pessoas podiam vir falar o que quisesse, cada um, as lutas podiam vir, mas eu permanecia firme no Senhor. Porque eu falei do Salmo 125 aqui, fala assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí o versículo seguinte fala assim, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta do teu povo. Como em volta daquela cidade estão os montes, assim o Senhor está à sua volta. Assim o Senhor está ao nosso redor. A Bíblia fala, Jesus falou assim, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai estar convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Talvez você aqui hoje entrou se sentindo sozinha, se sentindo talvez desamparada, com tantos problemas. Você que está assistindo de casa, talvez está ouvindo essa palavra, está sendo desafiado a permanecer na fé. Você não tem mais fé para vir à igreja, você não tem mais fé para buscar o Senhor dentro da sua casa. O Senhor está te alcançando aí hoje. O Senhor está te alcançando aí agora para renovar a sua fé, porque Ele te ama. O Senhor te ama. Amém? Deus amado e poderoso, estão aqui as suas filhas, ó Deus. Em nome de Jesus, está aqui o nosso coração. Que o nosso coração ele venha ser uma terra fértil, que essa palavra venha cair, venha produzir fruto para o Senhor. Pai amado, renova-nos a nossa fé, porque muitas das vezes são tantas lutas, Pai, tantas dificuldades, tantas coisas que têm acontecido, Deus, que têm nos entristecido. Muitas das vezes nós não temos olhado para o Senhor, temos olhado para as circunstâncias, ó Deus. Mas nessa noite eu quero pedir por cada uma das minhas irmãs que está aqui nessa noite, por essa adolescente, por essa mulher, por essa jovem que está aqui nessa noite, Deus. Renova a fé dela, Pai. Renova a fé dela, Senhor. Que ela possa sentir o seu toque carinhoso aqui nessa noite, ó Deus. O seu toque de poder, Deus, renovando a fé, Deus. Para que a nossa fé venha se tornar, Deus, como o Senhor quer que ela seja, Deus, como um grão de mostarda. Ô Jesus, olha para nós, olha para o nosso coração, e se a nossa fé ela não tem sido assim, Pai, dá-nos essa fé nessa noite, acrescenta-nos a fé. Jesus, nós precisamos de fé para perdoar, nós precisamos de fé para amar, nós precisamos de fé para seguir, Deus amado, nós precisamos de fé, Pai, para exercer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ó Deus.
Pai, perdoa, porque muitas vezes nós não temos tido fé que agrade ao Senhor, ó Deus. Mas eu te peço, muda o nosso coração nessa noite, Deus. Muda, Deus, os nossos pensamentos. Que, Pai amado, os nossos pensamentos não venham ser mais os nossos, mas os vossos pensamentos, os seus pensamentos. Porque a tua palavra diz que os seus pensamentos são mais altos do que o nosso, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a agradar a ti com a nossa fé. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor, dependemos do teu Espírito Santo. Ó Deus amado, conforta esse coração que está aqui nessa noite entristecido, Senhor, por causa das circunstâncias que tem vivido, Pai. Por causa de lutas, de dificuldades, Deus, que tem passado, Senhor amado. O Senhor me mostra um coração que muito entristecido, mas o Senhor é o teu consolo, o Senhor é a tua alegria, o Senhor é a tua paz. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor é contigo. Ele prometeu, ele não volta atrás nas suas promessas. Ele está com você todos os dias da sua vida até a consumação do século. Tira toda essa tristeza desse coração nessa noite, Senhor. Toda essa angústia, tudo que tem oprimido a minha irmã nessa noite. Tudo que tem, Deus amado, afrontado, Deus amado, oprimido. Pai querido, em nome de Jesus, que o teu Espírito Consolador venha ser derramado sobre essa igreja nessa noite, Deus, trazendo a paz que nós precisamos, ó Deus amado. Nós precisamos de olhar para o Senhor, para que a nossa fé venha ser inabalável, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor. Cura, Deus amado, a ferida, Pai amado, dessa irmã que está aqui machucada nessa noite, que está aqui entristecida. Cura esse coração agora. Eu te peço em nome de Jesus. E renova, Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.